Vamos então fazer o exercício 7 da seção 9.4. O exercício diz que a população mundial em 1990 era 5,3 bilhões de habitantes e que a taxa de natalidade nessa década era de 90, né? Variou entre 35 e 40 milhões e a de mortalidade entre 15 e 20 por ano. E aí ele diz o seguinte, né? Vamos supor que a capacidade de suporte da população mundial seja de 100 bilhões. Ou seja, né, a capacidade de suporte quase aí 20 vezes maior que a população inicial. O que isso significa? A capacidade de suporte é muito maior que a população. E a gente vai usar isso a nosso favor para resolver o item A, para modelar a equação diferencial. Porque ele não dá condições, né? Eu só tenho uma condição inicial, né? Eu só tenho que a população inicial é de 5,3 bilhões, para determinar a constante K. Bom, a gente sabe que a equação logística, né? Que dp dt é Kp vezes 1 menos P sobre N. Essa é a equação logística. Então tem capacidade de suporte, é essa equação, não é o caso mais simples, né? Que é só K vezes P. Fica bem claro que que eu tenho que usar a equação logística, porque eu tenho capacidade de suporte envolvida. Aí ele diz no item A, né? Escreva a equação diferencial logística para esse problema, só que eu tenho que substituir valores aqui. Eu sei que o M é 100. Agora observem o seguinte, como é que eu posso determinar o K? Ele diz o seguinte, ó, como a população inicial é pequena em comparação à capacidade de suporte, você pode tomar K como uma estimativa da taxa de crescimento relativo. De que forma? Como P é muito menor, a gente usa dois símbolos de menor aqui, do que M, se eu dividir P por M, esse cara aqui vai para zero, né? Então eu posso dizer que esse termo aqui vai para zero no início, né? Quando t é igual a zero. Então, em 1990, aí a gente não vai usar o 1990 como tempo, né? A gente vai usar o t0 em 1990. Então a gente tem que dp dt, ele não é igual, né? Ele é aproximadamente. Observe que isso aqui é aproximadamente zero. Então eu estou desconsiderando isso aqui. Isso aqui vai ser aproximadamente igual a k vezes p. Aí eu posso isolar o k, que vai ser aproximadamente igual a 1 sobre p vezes dp dt. E aí agora né, quem é P e quem é dp dt? Bom, no tempo zero, em 1990, né? Em 1990, quando t é zero, a população é de 5,3 bilhões. Bom, para a gente não ficar trabalhando com 10 na 9, vamos fazer o seguinte, vamos usar bilhões como unidade de medida para a gente. Então, toda a nossa resposta da população vai estar em bilhões. Então, a gente vai usar como P de zero é igual a 5,3. E a gente sabe que isso aqui está em bilhões. Então, tem que passar tudo que for população para bilhões. Aí é agora que vem o nosso problema, né? Quem é o dp dt no tempo zero? A gente vai fazer o seguinte, ó. dp dt também vai ser aproximado, né? dp dt vai ser aproximadamente nascimento, a taxa de... é uma taxa, né? Então, é a taxa de natalidade ou de nascimento menos a taxa de mortalidade. Isso é a taxa de variação da população. É aproximado. Bom, só que aí que tem um problema. No enunciado, ele não diz que a taxa de mortalidade e de natalidade é um valor fixo. São faixas 35 a 40 milhões e 15 a 20 milhões. Bom, e aí é que está, né? Como é que a gente vai determinar isso? A gente vai fazer o seguinte, ó. Provavelmente vocês já passaram por estatística, né? A taxa de natalidade
Eu vou botar um intervalo aqui. Era 35 até 40, eu acho, né? Milhões, tá? $35 a 40 milhões por ano e a outra de 15 a 20. E a de mortalidade de 15 a 20. O que eu vou fazer, né? Para não pegar nenhum extremo nem outro, eu vou pegar o ponto médio de cada intervalo. Então, a taxa de natalidade vai ser aproximadamente igual ao ponto médio ali, que é 35 mais 40 sobre 2, que é 75 dividido para 2, que é 37,5. E a taxa de mortalidade também vai ser 15 mais 20 sobre 2, que é 35 dividido para 2, que é 17,5. E aí a diferença então entre esses dois vai ser a minha taxa de variação da população. Ou seja, 20, né? Só preste atenção, 20 milhões. E a gente está fazendo as contas em bilhões, né? Então, dp dt, que é a taxa de natalidade, menos a taxa de mortalidade. E a gente pegou o ponto médio. Para não pegar nenhum extremo nem outro, a gente pega o ponto médio. Vocês devem ter estudado isso em estatística. Quando eu não tenho o dado, eu pego um ponto médio do intervalo da classe, né? Então a taxa de natalidade é 37,5 menos 17,5. Eu vou obter que dp, isso é aproximado, né? É aproximadamente 20 milhões. Se eu dividir por 1000, né, que é para passar para bilhões, isso é 0,02 bilhões. Então, está convertido já o dp/dt para bilhões. E aí eu vou substituir, então, aqui, ó, a gente tem o P, que é 5,3 bilhões, e o dp/dt, que é 0,02. E aí vou achar o valor de K. O ideal, como K vai dar um valor pequeno, o ideal é usar a calculadora e transformar ele para fração, tá? Eu tento evitar arredondamentos, mas se quiser usar a notação científica também pode. Com isso a gente vai ter então que K, né, é 1 sobre P dp/dt. Logo, o K vai ser 1 sobre 5,3, ou vírgula 3, né, vezes 0,02. E aí, então, para vocês converterem isso aqui na calculadora para fração, né, vocês podem, aqui é um modelo, né, ela não vai fazer o cálculo aqui porque eu não consigo, quando estou gravando essa tela, colocar outro aplicativo aqui, mas o que eu quero chamar a atenção é aqui, ó. Essa tecla aqui, ó, esse ABC, então vocês observem o seguinte, se eu usar na calculadora, então, 0,02, tem as calculadoras um pouquinho mais avançadas que essa, que aí é automático, né, 0,02, e dividir para 5,3, ela vai dar um número decimal. Só que se eu quiser encontrar a fração irredutível, se eu colocar A, B, C, só isso aqui, ó, já dá a fração irredutível, tá? É que se a fração não for irredutível, às vezes dá uma fração mista eu tenho que apertar Shift e a tecla. Nesse caso aqui ela já é irredutível. Então 1,265 é a fração equivalente que a gente quer, que vai usar, né, na verdade, porque senão eu teria que arredondar um número bem pequeno e eu poderia acabar me atrapalhando aí com os arredondamentos.
Então, eu poderia usar 3,77, por exemplo, vezes 10 na menos 3, ou na forma de fração irredutível, que é 1 sobre 265. Então, ao usar esse valor aqui, eu encontro uma resposta mais exata do que usar esse aqui, que eu estou arredondando. O problema é que às vezes eu tenho valores muito, muito pequenos relacionados a esse valor aqui. Só para a gente ter uma noção, né? Esse aqui é 0,00377. Então, eu chamo a atenção para tomar cuidado que se eu arredondasse para a segunda casa, daria 0, né? Então, na verdade, estou usando 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, tome muito, muito cuidado com isso na hora dos arredondamentos. Mas, enfim, vamos lá, então, substituir isso aqui no lugar do K, e aí a gente tem a nossa modelagem basicamente pronta. Observem que, né, ele falou no enunciado que a capacidade de suporte é de 100 bilhões. Esse cara aqui já está em bilhões, né? Esse está em bilhões, esse está em bilhões. Então, na verdade, não está em bilhões, né? Porque cancelou, mas já usamos as unidades corretamente ali. Com isso, a gente vai ter que dp dt é Kp 1 menos P sobre M. E aí eu tenho que dp dt é igual a 1 sobre 265 P 1 menos P sobre 100. Bom, como a gente já tem pronta a equação diferencial, né, a solução para essa equação diferencial, a gente não vai resolver ela, a gente vai colocar a fórmula pronta, né, que é o que? A solução para essa equação diferencial. Com isso, a gente vai obter que a solução, né, para essa equação diferencial é P de t igual a n sobre 1 mais A, que a gente ainda vai determinar, e na menos KT. Antônio, eu encontrei em quando resolvo a EDO, positivo, sim, mas aí os teus valores para A aqui vão ser diferentes do que eu vou encontrar. Então, esse daqui é o mais prático. Aí tu não precisa, nesse caso, tu não resolveu o EDO, né? Então, nosso P de T vai ser 100 sobre 1 mais A elevado a menos, opa, faltou o E, né? E a menos 1 sobre 265T. Então, essa é a nossa população. E aí, agora, para determinar o A, eu sei o seguinte, né? Olhem só, para vocês não terem que ficar perdendo tempo, observem aqui. Ó. Em geral, para determinar o A, eu preciso de uma condição. Nesse caso, é a condição inicial, P de 0. Por que P de 0? Porque I na 0 é 1, né? Se fosse a população em 1990 e vocês usassem T 1990, ia dar um monstro aqui, iria dar certo, iriam achar outro valor para A, porque o tempo de vocês está em outra medida, né? Mas resolveriam, só que daria muito trabalho. Agora observem, P de 0 é M sobre 1 mais A E na 0. Então, se eu multiplicar, eu quero encontrar o A, né? Isso aqui vai ficar aqui 1 mais A é igual a M sobre P. P de 0, né? E aí eu posso passar o 1 diminuindo, então o A é M sobre P de 0, ou P0, menos 1. Se eu tirar o mínimo, o A é M menos P0 sobre P0. E a gente tem uma fórmula para encontrar o A. Eu acho que até eu falei numa aula que, não vamos ficar decorando, né? Não adianta querer decorar, o cara pode se atrapalhar, mas o ideal é, faz genericamente ou... E agora eu posso trocar, né? P0 é a população inicial, que é 5,3, e o M é 100, aí eu encontro o valor de A. Como P0 é igual a P de 0, que é igual a 5,3, e M igual a 100, tudo em bilhões, a gente vai encontrar que A é 100 menos 5,3 dividido para 5,3, que vai dar 94,7 sobre 5,3, que é 947 sobre 53.
que é aproximadamente igual a 17,86. Poderia botar 87? 868. 868. Vamos arredondar para a terceira casa. A gente vai usar o 947 sobre 53. Poderia usar esse valor? Poderia. Com isso, então, a gente vai ficar aqui P de T, é a capacidade de suporte, né? Que é 100, dividido para 1, mais A, que é 947, sobre 53, e na menos KT, né? Que era menos 1 sobre 265, T. Então, essa é a nossa equação para o modelo logístico. E aí, agora, a gente vai resolver os outros itens. Observe que o item B, né? Pede para usar o modelo do item A e determinar a população no ano 2000. Só lembrando, né? Opa, aqui é o item B. O ano 2000, temos T igual a 10, né? Aí ele pede para comparar com a população que em 2000 foi de 6,1 bilhões de habitantes. A pergunta é, né? Será que esse modelo é realista? Será que o valor que a gente vai encontrar está próximo? Então vamos lá calcular. P de 10. Em bilhões, né? Está tudo em bilhões. População em bilhões. Então vai ser 100. É só substituir e fazer os cálculos. 100 dividido para 1 mais 9,4753 vezes Z na menos 10, né? Porque é T vezes 1 sobre 265. 265. Fazendo os cálculos, a gente vai encontrar que a população em 2000 é de aproximadamente 5,49 bilhões de habitantes, que está próximo, né, dos 6,1 bilhões. Observe que a diferença é de 0,6 bilhões, né? Ou seja, 600 milhões de habitantes, é uma diferença grande, se a gente, mas comparado com o tamanho da população, a gente pode dizer que o modelo condiz com o real. Não é tão realista quanto a gente queria, mas tá bom. E aí, o item C, ele pede para calcular, fazer uma previsão, né, para as populações em 2100 e 2500. Ou seja, 110 anos depois e 510 anos depois. Então, em 2100, o T é 110 e em 2500 o T é 510. Então, em 2100, a população ser 110 vai dar, se eu fizer os cálculos, vai dar aproximadamente 7,81 bi. E em 2500, o P de 510 vai dar aproximadamente 27,72 bilhões de habitantes. No item, esse aqui era o item C, né? Eu botei D ali, B, mas é C. No item D, ele pede, né? Ele pergunta, né? Quais seriam as previsões para a população se a capacidade de suporte diminuísse de 100 para 50 bilhões. Bom, se a capacidade de suporte diminuir, a população diminui, né? Se eu diminuo o numerador, isso tudo aqui, claro que essa constante A vai mudar, né? Porque a capacidade de suporte não é mais 100. Então, item C, D, né? Se M for igual a 50, então a população P de T vai ser a capacidade de suporte, dividido para 1 mais a constante A. Aí vocês podem voltar e fazer a constante A como a gente encontrou há pouco. Vai dar, nesse caso, 447 sobre 53 vezes Z
na menos 1 sobre 265t. E aí agora eu posso calcular então a população para cada um dos anos ali que ele pediu, né? Em 2000, pedi 10, que vai dar aproximadamente 5,48 bi. Em 2100, P de 110 vai dar 7,61 bi. E em 2500, a população, em 2500 é 510, né? Vai dar 22,41 bilhões de habitantes.